que é bibliologia? Né? Às vezes a gente não sabe. Então, bibliologia é a ciência da história e do estudo dos assuntos inerentes à Bíblia Sagrada, auxiliando a entender a palavra de Deus. Resumindo, é um dos campos da teologia sistemática que se ocupa em estudar a Bíblia. Bibliologia vem do grego biblo, com R, biblo com R, né? Que significa livro, e logos, que significa discurso. Então a junção dessas duas palavras gregas é isso, bibliologia, né? É biblo, que é livro, e logos, que significa discurso. O vocabulário bíblico sagrado não é encontrado nas escrituras sagradas. O vocabulário bíblico é derivado do grego, que é do biblos. Esse biblos é com L, biblos, o qual quer dizer coleção de livros pequenos. Através da Bíblia, que Deus se revela ao homem. Podemos se dizer que é um conjunto de livros sagrados dentro de dois testamentos, conhecido como o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia Sagrada também pode ser conhecida ou chamada de Escritura ou Palavra de Deus, dentre outros muitos nomes. O livro sagrado é dividido em duas partes: Velho Testamento e o Novo Testamento, sendo 39 no Velho e 27 no Novo Testamento, num total de 66 livros. A Bíblia Sagrada foi escrita em hebraico, o Velho Testamento, e também em aramaico. Apenas uma pequena parte dele que é escrito em aramaico. O Novo Testamento é escrito em grego, e que eu achei muito interessante, né, que nós podemos ver que por que a Bíblia é dividida em hebraico e aramaico. Quando nós falamos em hebraico, é uma língua típica dos hebreus, certo? E quando o povo saiu da terra do Egito, eles saíram falando hebraico. Também é conhecido que como uma língua dos judeus. E aí, com o passar do tempo, quando a Síria invadiu Israel e dominou Israel, aí eles falaram aramaico. E eles, engraçado que eles usaram a mesma técnica de Alexandre o Grande, mais à frente, que veio o Novo Testamento escrito em grego. Eles pegaram as pessoas e entraram, puseram elas dentro da cidade, e para que o povo esquecesse a sua própria língua. E isso, com o passar do tempo, a língua falada foi o aramaico. O povo foi esquecendo, com o passar do tempo, o povo foi esquecendo a sua língua, porque a língua predominante dos líderes era aramaico, né? Aí então ficou uma parte da Bíblia escrita em aramaico, por isso ela é escrita em hebraico e aramaico. E o Novo Testamento é todo escrito no grego. Por que ela é escrita no grego? Porque Alexandre o Grande fez a mesma coisa. Quando Alexandre o Grande dominou todo o mundo naquela época, ele pegou e fazia o quê? Alexandre o Grande, ele não moveu, ele dominava uma parte da terra, um país, e ele não mudava certas coisas. A única coisa que ele mudava era a língua. Ele fazia com que o povo esquecesse da sua própria língua. Ele não mexia nos deuses, podia continuar adorando os mesmos deuses. Ele só exigia duas coisas: tributo e que o povo falasse grego. Por isso que o Novo Testamento é escrito no grego, certo, meus irmãos? E a Bíblia Sagrada, ela tem por mais ou menos 40 autores, devidamente inspirado pelo Espírito Santo. Levaram-se cerca de 1.600 anos aproximadamente para que este livro fosse escrito.
Destacamos que o vocabulário mais apurado da Bíblia é o de Lucas. O vocabulário mais apurado da Bíblia é o de Lucas, do Novo Testamento. Ele é o mais, assim, digamos, o mais exato. É Lucas que escreveu. Tá? Vamos lá, né? Que eu já falei que a língua oficial dos hebreus também era conhecida como língua de Canaã, viu? Ela era conhecida como língua de Canaã. E quem trouxe foi os assírios e babilônios. Então vamos para frente aqui, vamos ver que o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, que eu já falei, e depositou, né? Para aqui o povo. O grego, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, sendo que o Velho Testamento foi traduzido para o grego pelos 70, ficando conhecido como a 70ª. Alguém já viu falar nessa Bíblia? 70ª? Essa é um escrito desses 70, tá? 70ª. Inicialmente, os livros apresentavam a forma de rolo, de códice. Códice é volume antigo de manuscritos organizados em cadernos. É códice. Eles eram manuscritos encadernados, né? Os rolos eram geralmente de papiros e de pergaminhos. Pergaminhos é pele, feito de pele. Geralmente de tamanho grande e médio, de rolo. 11 metros mais ou menos tinha um rolo de papel, das escrituras, podendo chegar até 40 metros. Vocês imaginou tanto que era difícil para escrever, né? 40 metros escrevendo, né? E eu fico pensando como que eles confeccionava esse material para poder escrever de pele no papiro ou de papiro. Quem conhece papiro? Só humanos conhece papiro? Papiro, meus irmãos, eu conheço papiro porque tem nosso tempo do interior, na Serra Dourada, que é aqui no município de Sangrelândia, esqueci o nome da outra cidadezinha lá, é a Serra Dourada, e lá na Serra Dourada tem papiro. Então eu fui muitas vezes lá com meu pai e ele me mostrava o que era papiro. É uma madeira mesmo que a gente vai pegando e vai desenrolando, vai saindo, é um papel branquinho mesmo, bem fininho, viu? Papiro é isso, é uma coisa que, né, hoje a gente, igual aqui com esse tanto de gente, só um que conhece, né? Deveria ser mais propagado e distribuído para que as pessoas pudessem conhecer mais. De 40 metros, como é o caso de crônicas de rei. O rei de Ramassés II, em destaque, os rolos bíblicos ficaram em torno de 9 a 11 metros, alguns sendo divididos em 2 rolos. O códice do latim codex, por sua vez, eram livros parecidos com os livros de hoje, claro, não com os moldes de hoje. Eram feitos de folhas de papiro ou pergaminhos costurados, outras soltas. O códice substituíram os rolos. Então quer dizer que com o passar do tempo, esses códices, que eram livros, que parece que deve parecer aquele livro do Harry Potter, né? E deve ser mais ou menos daquele jeito, foi substituído, né? Os pergaminhos foram substituídos por esses códices, né? Com o passar do tempo, né? Substituiu o rolo, devido à facilidade do manuseio e de se colocar em mesmo livro. Vários evangelhos ou cartas bíblicas e a palavra, vários evangelhos e a palavra ou cartas. A Bíblia é a palavra de Deus, assim sobrenatural em seu caráter, contendo uma mensagem de Deus para o homem. A Bíblia é cristocênica, de um único Deus, porém trino, Pai, Filho e Espírito Santo.
é escrita por mais de 40 diferentes autores, divinamente inspirado por Deus, contudo reservado à particularidade de cada um. Isso aqui eu queria passar para os irmãos entender como que foi o início de tudo, como que foi escrita a Bíblia, e no decorrer do tempo que a gente, às vezes a gente não sabe de tudo isso aqui, Mas aí então vamos lá para o que está na apostila de vocês. A Bíblia como a palavra de Deus. A causa motivadora de ensinar a Bíblia aos outros deve ser de levá-los a conhecer a Deus e chegarmos a conhecer o livro. E se chegarmos a conhecer o livro e falharmos em conhecer a Deus, erramos no nosso propósito. Então, isso quer dizer o seguinte: que se nós lermos a Bíblia e não conhecermos a Deus, está sendo luto. Está sendo luto. É a mesma coisa de nós lermos alguma coisa e não acreditar no que está escrito. Não é isso mesmo? Então nós temos que ler a palavra e conhecermos a Deus, e como a cada dia mais. E também o propósito de Deus por meio do livro. Nós temos que ler e entender qual o propósito dele. Aí eu falo, mas o propósito dele, como assim? Qual é o propósito do Velho Testamento na Bíblia? Qual é o propósito? Porque lá fala da lei. Nós não cumprimos a lei, nós vivemos a graça. Nós não vivemos segundo os ensinamentos do Velho Testamento. Então, qual é o propósito dele na Bíblia? O propósito do Velho Testamento é nós conhecermos a grandeza, o agir de Deus na vida de outras pessoas do passado e que chegaram até nós, e podemos observar que durante todo esse tempo, todos esses milhares de anos, a palavra de Deus, a vontade de Deus e o agir de Deus é soberano sobre o homem. Nós temos que entender isso. Esse é o propósito de Deus para o homem. É o propósito da Bíblia Sagrada. É para que nós analisamos como o Senhor Deus age na vida do homem, Também o propósito de Deus por meio do seu livro seria baldado, quer dizer que se o propósito de Deus seria baldado, é inútil. Que as escrituras são de origem divina é assunto resolvido. Deus na sua palavra é testemunha concernente de si mesmo. Então o Senhor Deus não precisa de alguém testemunhar sobre Ele. Ele já é testemunho dele mesmo. Ele já é testemunho. Ele já é. Porque é a mesma coisa quando ele chegou para Moisés lá no monte e falou assim: a quem eu vou falar que me mandou? Ele fala que foi o Deus, eu sou. Fala que foi eu sou que mandou você. Então ele já por si só já dá testemunho daquilo que ele é. Quem tem o Espírito de Deus deposita toda a confiança nele, com a palavra de Deus, sem exigir provas nem argumento. Portanto, sob o ponto de vista legal, a Bíblia está sujeita a provas e argumentos. Ao longo desta lição, apresentaremos algumas comprovações da Bíblia como a palavra de Deus, não para crermos que ela é divina, mas porque cremos que ela é divina, e satisfação para nós crentes na Bíblia. Podemos apresentar evidências externas daquilo que cremos internamente no nosso coração, A Bíblia é isso. Porque algumas pessoas falam: mas como você acredita nisso? Como você acredita? É que nós acreditamos internamente.
mas nós podemos apresentarmos a Bíblia para que mostrarmos externamente por que nós acreditamos tanto internamente que a palavra de Deus é verdadeira e fiel, né? Vamos lá, Bíblia, a inspiração divina da Bíblia. A inspiração correta, a teoria correta da inspiração bíblica é chamada de teoria da inspiração plenária ou verbal, que ensina a todas as partes da Bíblia foram igualmente inspiradas, que os Escritos não funcionaram, que os escritores não funcionaram quais máquinas inconscientes, que houve cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito Santo de Deus. É isso que eu vi isso aqui e fiquei pensando. Muitas das pessoas falam assim: isso aí simplesmente um papel escrito por homens. Mas nós temos que entender que realmente foi escrito por homens, né? Nós já lemos aqui que foi mais de 40 deles, mas que teve algo que veio do Senhor Deus, que é a inspiração. É a inspiração. E nós podemos ver que como que isso aconteceu, que nós vamos ver aqui logo na frente. Como poderia Moisés falar do início da criação, sendo que ele não estava lá? É isso? Como poderia? É porque ele foi inspirado por Deus. O Senhor o inspirou a escrever aqui. É claro que ele fez como Lucas. Ele analisou o passado, porque diferentemente de nós, principalmente nós brasileiros, que não temos tradições, e que aquelas tradições é só para folia de reis, para essas coisas, mas para as coisas que agradam ao Senhor, nós brasileiros geralmente nós não temos. Mas os judeus têm isso, desde o início, é passar para os seus filhos aquilo que eles aprenderam. E é de geração em geração, é geração em geração. Então Moisés escreveu de algo que ele ouviu e o Senhor o conduziu a narrar de uma forma exata. Isso é inspirado por Deus, né? Então a Bíblia foi inspirada por Deus. Vamos para frente. Essa teoria afirma que os homens santos escreveram a Bíblia com a palavra de seus vocabulários, porém sob a influência poderosa do Espírito Santo, que é o que escreveram. Foi a palavra de Deus. Explicar como Deus agiu no homem, isso é difícil. Se no ser humano o entrosamento do Espírito com o corpo é um mistério inexplicável para os mais sábios, imagine se o entrosamento do Espírito de Deus com o Espírito do homem. O que sabemos é que quando aceitamos a Jesus como Salvador, isso ocorre através da aceitação da palavra. A inspiração plena cessou o ser escrito. O último livro do Novo Testamento. Depois disso, essa inspiração do homem por Deus, ela cessou. Depois do último livro da Bíblia. Depois que João escreveu o livro de Apocalipse, então essa inspiração do homem cessou. Por que a Bíblia católica tem alguns livros a mais? É porque eles acreditam que ela foi inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus. E para quem não já leu, sabe que se lê o livro dos Macabeus, quem já leu o livro dos Macabeus? O livro dos Macabeus,
se a gente analisar ele cabe muito bem na Bíblia, né, pastor Mateus? É algo maravilhoso o agir de Deus dentro daquele povo. Mas, no entanto, ele foi retirado porque ele não foi inspirado por Deus. Ele foi escrito como uma história de um povo a qual foi grandemente abençoado por Deus, a qual também eles encararam um império para defender a palavra de Deus. No entanto, não está na Bíblia. Mas se você tiver a oportunidade, pega um livro, que tem um livro de Macabeu, a história é uma história muito bonita, e aí a gente pode ver o quanto Deus age na vida daqueles que o temem, aqueles que o servem, aqueles que o adoram e respeitam os seus estatutos. No caso, é o livro de Macabeus. Ele não foi inspirado, ele não está na Bíblia, né? Vamos lá. Vamos lá. Diferença entre revelação e inspiração. Revelação é a ação de Deus pela qual Ele dá o conhecer ao escritor. Revelação é o que dá a conhecer o escritor. Mas se nós formos olharmos o que é revelação e o que é inspiração, é algo muito semelhante, são detalhes. Como eu falei agora mesmo, que na verdade Moisés ele não foi revelado, não foi inspirado, ele foi revelado. O Senhor foi ele conhecia a história e o Senhor foi revelando a ele os detalhes da criação e tudo aquilo que nós sabemos lá no começo de Gênesis, né, que foi escrito. Então, a revelação é a ação de Deus pela qual Ele dá a conhecer ao escritor coisas desconhecidas e que o homem por si só não podia jamais saber, né? Como que nós, os homens, poderíamos saber que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? Como que o homem por si só ele poderia saber, né? Aí ele vem falando assim, ó, o Senhor Jesus fala, eu estava presente desde o começo, né? E tudo foi feito pela sua palavra, né? Então isso tudo o Senhor revelou ao escritor para que ele pudesse escrever, porque ninguém estava lá, né? Ninguém estava com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo no momento que tudo começou. Então ele revelou e os escritores escreveram essas coisas maravilhosas que vêm de Deus. Exemplo disso encontra-se em Daniel 12, Pedro 1 a 10. Quanto à inspiração, já vimos que a sua definição no texto anterior, a inspiração nem sempre implica em revelação. Toda a Bíblia foi inspirada, mas no entanto nem toda foi revelada, inspirada por Deus, mas nem toda ela foi dada por revelação. Lucas, por exemplo, foi inspirado. Por isso que o Lucas é o livro com um contexto histórico mais aprofundado, onde a gente lê, né, e a gente entende e a gente pode caminhar mais fácil na leitura de Lucas. É porque ele foi... O que Lucas fez para escrever? Porque Lucas não andou com Cristo. Lucas ele não andou com ele, certo? Então ele tinha que escrever. E o que ele fez? Ele foi analisar a história. Lucas era um cara instruído, era um cara inteligente, ele era médico, né? E aí ele foi analisar a história, e aí ele começou a escrever com mais detalhes,
com mais detalhes a história narrada na Bíblia Sagrada, né? Porque lá a gente, nos 4 primeiros evangelhos, a gente pode ver que Lucas é o mais detalhista. É porque ele voltou lá, ele ficava sabendo de uma coisa e voltava lá e procurava saber, aconteceu isso e isso mesmo? Isso foi desse jeito que eles falaram? Foi assim que aconteceu? Aí ele escrevia, inspirado por Deus, né? Então, essa é uma das grandes diferenças que nós temos que notar, que revelação, né, e inspiração não são a mesma coisa. Foi inspirado a examinar trabalhos já conhecido, escrever tal seu nome. Mesmo ocorreu com Moisés, que foi inspirado a registrar o que não presenciaram, como relata o Pentateuco. Exemplos de partes da Bíblia que foram concedidas aos seus escritores por meio de revelação inclui os primeiros capítulos de Gênesis, esses, né, que foi escrito. Como escreveria Moisés sobre um assunto anterior a ele? Não tem como. Se não foi revelado, ele deve ter lançado mão de escritos existentes. Há uma grande tradição hebraica que declara isso. José, ao interpretar os sonhos de Faraó, ele foi o quê? Revelado. Quando Moisés, ele interpretou, o Senhor lhe deu a revelação, e ele simplesmente narrou de uma forma que aconteceu, né? Então, as revelações dos sonhos de José para o faraó daquela época. Se não, aí vem aqui, Daniel declara ao rei Nabucodonosor. Quando Daniel, né, é chamado para desvendar aquele grande mistério, a qual o rei Nabucodonosor estava ficando doido, que aquilo não deixava ele dormir, ele sabia que aquilo tinha alguma coisa em relação ao Deus, e ele não era muito acreditador em Daniel, mas ele o respeitava, porque Daniel era um homem muito sábio, e aquela sabedoria a qual ele exercia não poderia vir de homem, teria que vir de Deus. E qual era esse Deus? Então ele acreditava, respeitava Daniel. Aí quando Daniel chega lá e interpreta o sonho dele, eu acho muito bom que aí ele passa a não respeitar a Daniel, mas assim o Deus de Daniel. Ele passa a respeitar o Deus de Daniel de uma forma tão grandiosa, que quando ele pega Daniel e joga na cova dos leões, e antes de ele jogar, ele pega, acho que ele chega perto e abraça ele e fala assim: meu amigo, eu sei do Deus que você confia, eu sei que nenhum mal vai te acontecer, eu sei, porque o seu Deus, eu tenho mostrado isso aqui entre nós, né? Então, através daquela revelação, o nosso Deus foi glorificado ali naquele país, naquele império babilônico, né? É algo grandioso que nós vamos pensarmos, né? Que através de um homem, vocês sabem, por isso que às vezes a gente fala assim: uma andorinha sozinha não faz verão, né? Às vezes nós trabalhamos em um lugar que tem 100 pessoas, só eu de crente, não, eu nem vou falar de Jesus aqui, porque esse povo aqui não vai entender, não vai criticar de mim. Mas só que aconteceu diferente. Daniel não estava no meio de trabalho de 100 pessoas, Daniel estava no meio de uma nação, a qual ele influenciou sozinho esta nação, através do Deus que ele cria. Ele confiava, e ele confiava no Deus dele de uma forma tão grande, que quando foi dito, aquilo apareceu lá, a escrita apareceu, ele falou: pode deixar que eu vou revelar, o Senhor vai me mostrar o que isso significa.
Então, eu olhando para essas histórias, eu vejo que as nossas vidas, aonde nós andarmos, nós podemos influenciar pessoas, nós podemos influenciar grupos de pessoas. A palavra de Deus não revela que Daniel ele ficava pregando para o povo. Não fala isso. A palavra de Deus nos mostra que Daniel orava e buscava ao Senhor. Ele buscava ao Senhor. Sabe o que eu vejo? Que muitas das vezes nós não precisamos ficar falando daquilo que as pessoas às vezes não gostam do nosso Deus, do nosso assunto de religião. Mas quando nós buscamos a presença de Deus, Deus proporciona momentos exatos para mostrar a glória dele através de nós. Nós temos que aprender com esse povo. Aqui está falando das revelações de Daniel, porque é um homem de Deus. Vamos lá para frente. Nossa, irmãos, o tempo já está acabando. Vamos lá, diferença. Vamos dar um salto. Vamos lá para a diferença entre declaração da Bíblia e registro de declaração. A Bíblia não mente, mas registra mentiras que outros proferiram. Nesse caso, não é a mentira do registro bíblico que foi inspirada, e sim o registro da mentira. Ela registra que o insensato diz no seu coração, não a Deus. Esta declaração, não a Deus, não foi inspirada, e sim seu registro. Quando nós olhamos, e parece que isso aqui é um pouquinho complicado sobre essas mentiras, e nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que houve alguns homens que mentiram. Mas quando eles mentiram e está registrado na Bíblia, é só para registro. Essas mentiras não foram inspiradas por Deus, elas só foram registradas. Vocês sabem por que ela foi registrada? Porque a Bíblia é o nosso manual de vida, e nós podemos olhar que todas as vezes que esses homens de Deus mentiram, as consequências vieram. Começou lá bem no começo, quando Abraão começou lá em Abraão. Abraão chega na cidade e fala que a mulher é minha irmã. É minha irmã, E isso trouxe consequências para ele. O rei, eu acho que a hora que o rei descobriu que aquele cabra, que aquela mulher era a mulher de Abraão, ele falou: vou dar um ouro desse cabra. Porque você já pensou se algum de nós tocamos nessa mulher? O Deus dele vai acabar conosco, Então começa lá, e aí vai andando, nós vemos Sansão mentindo para Dalila. E qual foi a consequência dessas mentiras? Foi a derrota total do homem, a morte dele até. Nós vimos outras narrativas bíblicas. Davi, aquele mensageiro que foi levar a notícia que Saul havia morrido. E ele chegou lá para seu grandalhão e falou assim: não, foi eu que matei Saul. Você foi, mata o cabra. A Bíblia registra essas mentiras para que nós possamos observá-las e saber que mentira traz consequências. É apenas registros, elas não são inspiração, elas são só registros, registrando que o homem que mente, a mulher que mente, as consequências virão sobre a sua vida. A Bíblia é tão maravilhosa que tem outro registro bíblico de alguém que mentiu e que ele é o pai da mentira.
Satanás mentiu, e ele mente e continua mentindo. E o mais admirável que tem, que não são homens que não conhecem a Cristo mentir, porque eles não conhecem a Cristo, eles não conhecem a Escritura Sagrada, então mentir para eles é hobby. O que mais nos perturba é sabermos que pessoas cristãs, que estão dentro da igreja, tem uma Bíblia na sua casa, carrega ela todo dia para a igreja, e ainda assim permanecem na mentira, sabendo que o pai da mentira é Satanás. O pai da mentira é Satanás. Certo? Nós temos que entender isso, tá? Que o pai da mentira é Satanás, e tem que haver só verdade em nós. É só verdade. Nós temos que falarmos daquilo que vivemos. Nós não podemos falar daquilo que não vivemos, porque senão é mentira. Senão é mentira. Porque Satanás chegou para Jesus um dia e falou tudo que precisava. Falou: pula daqui para baixo. Seus anjos não vão deixar você tropeçar em pedra nenhuma, né? Ele estava falando de algo que ele conhecia e ele sabia que era verdade, mas ele sabia também que se ele induzisse o Senhor Jesus a fazer tal coisa, porque naquele momento ele era homem, ele estava sendo como o colaborador da tentação do Cristo para com seu Pai. Satanás mente o tempo todo, ou engana o tempo todo. Nós não podemos ser semelhantes a ele. Nós temos que viver de verdade, porque a verdade é algo que não habita naquele ser. Provas da inspiração divina da Bíblia. Ainda que aceitamos a harmonia e a unidade da Bíblia como uma das mais contundentes provas ter sido divinamente inspirada, achamos necessário darmos outras provas dessa natureza, o que fazemos no decorrer desses dois textos. A aprovação da Bíblia por Jesus. Inúmeras pessoas sabem quem é Jesus, creem que ele fez milagres, creem em sua ressurreição e ascensão, mas não creem na Bíblia. Tais pessoas precisam saber a posição de Jesus quanto à Bíblia. Devem saber que ele a leu. Essas pessoas têm que saber que ele a leu. Já foi falado, e eu tenho certeza que os irmãos já ouviram isso milhares de vezes. Quando o Senhor Jesus tinha 12 anos, ele já conhecia o Velho Testamento. Ele já sabia o Velho Testamento, porque é tradição do judeu. As pessoas que nós podemos ver através da Bíblia Sagrada, que com 12 anos o Senhor fala assim, que ele foi apresentar no templo como era de costume. Como era de costume, vocês sabem o que acontecia lá? O sacerdote chegava, punha a mão no ombro do menino e falava: cita o Pentateuco. E ele tinha que citar todo o Pentateuco para o sacerdote. Quando terminaram, o sacerdote abençoava ele e ele ia embora. Ele ia embora. Ele não podia errar. Então nós temos que termos a convicção que o Senhor Jesus, ele leu a Bíblia, ele leu o Pentateuco. Ah, não, mas ele não precisava ler, não, ele sabia de tudo. Que é isso, meus irmãos? Ele era um homem. Nós temos que entender isso, que o Senhor Jesus era um homem. Era um homem. Eu fico a imaginar que será que com 12 anos ele tinha esta convicção que ele era Deus? Eu não sei falar para os irmãos se sim ou não.
Se sim ou não. Porque ele era uma criança, né? E ele agia como criança, com certeza. Então nós temos que saber que o Senhor Jesus, ele teve os seus momentos lá com o pai dele, José, que o cara devia ser bravo, que ele tinha só um filho, tinha vários, e todo mundo tinha de aprender a ler. E ele aprendeu a ler e lia a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Ensinou, porque ele sabia. Leu como ele ensinou, chamou-a de palavra de Deus e cumpriu o que nela estava escrito. E a sua última referência, em Lucas 24:44, é maravilhosa, porque é onde Jesus apresenta a sua provação em todas as escrituras do Antigo Testamento, pois ele apresenta ela como lei, salmos e profetas. Nós não vamos ler esse versículo de Lucas 24, porque senão nós tomaríamos mais tempo ainda. Eram as 3 divisões da Bíblia nos dias em que o Novo Testamento ainda não estava sendo formado. Jesus também afirmou e declarou que o escritor Davi falou do Espírito Santo. No deserto, sendo tentado pelo inimigo, Jesus derrotou com as palavras, né? Quando ele estava derrotado lá, ele falou assim: o nome de pão virá o homem, né? E as respostas que ele deu ao Satanás quando foi tentado o Senhor Jesus, ele conhecia a palavra, ele sabia a Bíblia, né? E assim nós como embaixadores de Deus aqui na terra, como nós poderíamos levar uma mensagem, sendo que nós não sabemos o que nela está contido? Nós poderíamos levar um recado, porque na verdade uma mensagem ela pode ser escrita e selada, mas uma mensagem ela tem que ser falada. Nós poderíamos levar uma mensagem para alguém, sendo que nós não conhecemos o conteúdo daquilo que foi nos enviado. Então nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ler, né? Os apóstolos ensinaram e escreveram, não foi a recordação divina de si mesmo, mas o Espírito Santo que os inspiraram. Também o Evangelho de João, capítulo 16 e 13 e 14, Jesus disse ainda que o Espírito Santo os guiaria toda a verdade. Portanto, no Novo Testamento temos a essência da revelação divina. O Novo Testamento, nós temos isso. Testemunho do Espírito Santo na vida do crente. Toda pessoa que aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo põe em sua alma a certeza de quanto a autoria da Bíblia. Não é preciso ninguém ensinar isso, que de fato aceita Jesus, aceita também a Bíblia como testemunho do Espírito Santo, quando a autoria divina da Bíblia. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, assim como o Espírito Santo testifica no crente que este é o Filho de Deus, testifica também que a Bíblia é a mensagem de Deus para este mesmo Filho. Nós temos que entender isso, que o Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo, ele entra em nós. Você já viu que, eu estava conversando com o pastor, tem pessoas que aceitam Jesus, mas não são convertidas. Fica dentro da igreja vários tempos e não converte. É porque ela não deixou que o Espírito Santo entrasse dentro dela
para trabalhar na vida dela, porque através do Espírito Santo nós vamos lendo a Bíblia e nós vamos entendendo e reconhecendo em nós que nós somos falhos. As pessoas que aceitam Jesus e não convertem, elas sempre têm razão, elas sempre criam caso, elas sempre têm alguma coisa a dizer. Isto é, falta da presença do Espírito Santo na vida dele ou dela. Porque aquele que está cheio da presença do Espírito Santo é servo. E servo não discute. Servo não discute. Nós temos que entender isso. A presença na vida do crente, do Espírito Santo, na vida do crente, está baseada nisso, na sua conversão. Por isso que muitas pessoas aí fora falam assim, mas que crente danado, e fala mal de certas pessoas, e aí a gente tem que ficar calado. Ele é crente, ele aceitou Jesus, mas ainda não está preparado para ir morar no céu. Só está preparado para morar no céu aqueles que deixam o Senhor, o Espírito Santo, entrar dentro dele e fazer morada, e tomar uma decisão: vou mudar a minha vida, meu homem velho, eu vou pular fora, lá fora. Não espendurar no armário, não, porque tem muito crente que espendura o homem velho no armário. Às vezes quando ele vai lá e pega ele e veste, aí ele não foi convertido, ele só aceitou Jesus. O homem verdadeiro que aceita Cristo, e é convertido, ele pega o velho homem e põe lá fora, lá na rua, fala: pode levar isso embora, que é a presença do Espírito Santo que vai habitar dentro de mim. Esse velho homem não tem mais espaço aqui. Vamos lá. O Novo Testamento, em grande parte, também é referindo-nos aqui, evidentemente, as profecias sendo preletivas. O que é preletivas? É afirmar daquilo que vai acontecer. O Novo Testamento é isso, é a afirmação daquilo, uma grande parte dele, daquilo que vai acontecer, divididas em duas classes, conforme se acha no Antigo Testamento: as literais e espécies, por tipo de símbolo, como inúmeras no tabernáculo. Inúmeras profecias da Bíblia se cumprem no passado e outras hão de cumprir. Se nós vamos estudar isso lá em Daniel. Quantas semanas de Daniel? 70 semanas. Quantas se foram cumpridas? 69. Ainda uma há de cumprir. Essas profecias vão se cumprir ainda. E vocês sabem o que eu acho mais lindo? É porque a Bíblia, vocês não vai dar tempo, não está acabando, mas nós vamos falar sobre isso. A Bíblia, ela é um livro que ela não fica velha. A Bíblia não fica velha. A Bíblia, ela serve para todo mundo. Quando você olha a Bíblia Sagrada, você lê ela aqui no Brasil, serve para nós. Parece que foi escrita para nós. Não foi escrita para nós, é desse jeitinho esse povo. Mas se for lá para a Argentina, em qualquer outra parte do mundo, todo mundo vai ler e falar assim: nossa, é isso. Porque ela é atualizada. A Bíblia é atualizada. Ela serve para qualquer pessoa. Quer ver uma coisa? Salmo 23. Salmo 23 fala que é para o irmão José. Quando você lê o Salmo 23, você está lendo, está falando assim: nossa, mas aqui está falando com o irmão José. Oi? Não. Está falando comigo, está falando com você, está falando com todo mundo. Porque a Bíblia é um mistério, ela é um livro inesgotável que nós não conseguimos entender. Porque nós lemos a Bíblia, ela está falando comigo. Ela está falando comigo. Ela é um livro inesgotável. Um livro
que não envelhece, um livro sempre atualizado. E fala também, a Bíblia e a família é a família, e cada povo, indivíduo em qualquer lugar. É isso, ela fala com a minha família, ela fala com a sua família, ela fala com qualquer pessoa, individualmente. E vocês sabem que o mais engraçado é porque se nós reunirmos uma turma e começarmos a ler a Bíblia, ela está falando para nós. Ela está falando para nós. Mas se você trocar de pessoas, ela está falando para nós. É porque ela é atualizada. Ela sempre fala conosco no momento que nós a lemos. Ela é algo maravilhoso. A Bíblia só contém verdades. Como eu falei aqui, elas citam as mentiras, mas toda a Bíblia só fala a verdade. Isso não acontece nos demais livros. Nós não conseguimos pegar um livro e lermos e falar assim, só a verdade. Vamos ver, Buda. Se você pegar um livro do Buda, ela não vai contar essa verdade. E de outros que se dizem aí profetas, que as pessoas acreditam neles, Buda, Confúcio, Sócrates, Solon, Marco Aurélio, são grandes líderes. Se nós pegarmos, eu não sei o nome daquele cara dos Mormons não, mas eu já li uma sobre aquela seita. Se você começar a ler, você vai impressionar como que é algo bonito. Mas quando você continua lendo, você começa a achar mentira nelas. O único livro que há na face da terra, aonde só se fala a verdade, é a Bíblia Sagrada. Ela é superior a todos os livros até nesse ponto. Ela pode citar mentira, mas o que ela fala é verdade. Vamos. Aí eu já falei sobre a superioridade dela em relação aos outros livros, que ninguém contém só verdade. A Bíblia só não fala. Se há mentiras na Bíblia, não são dela, apenas foi registradas. É o que eu falei, que há registros de mentira na Bíblia, mas que é para que nós possamos entender que elas têm consequência na vida do homem. Meus irmãos, o tempo já acabou. E é o seguinte, se vocês têm esse material, se vocês todos têm, pega ele, lê ele em casa, analisa os seus tópicos, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender ainda mais, como eu aprendi, e talvez não consegui passar para vocês tudo que eu adquiri através da leitura dessa apostila. Faça isso. Eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na minha e na sua vida. E que Deus abençoe. Muito obrigado. Pastor, obrigado. Glória a Jesus. Irmãos, para tirar qualquer dúvida sobre a questão de Cristo sabia se era filho, está escrito no capítulo 2 de São Lucas, no versículo 41, está escrito lá. Obrigado, pastor, pela explicação, mas aqui em Lucas capítulo de número 2, no versículo 41, paira qualquer dúvida sobre isso, quando ele diz assim, quer ver? Assim, ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém na festa da Páscoa. Aqui está falando de José e está falando de Maria, não é isso? E tendo ele já 12 anos subindo a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa da Páscoa, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam
seus pais, José e Maria, voltaram e Jesus ficou. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andar no caminho de um dia, procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Outra opção diz, pensavam também nos seus amiguinhos. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca de Jesus. E aconteceu que, passados 3 dias, acharam Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo-os interrogando-os. Jesus explicava, ensinava, e os doutores ouviam e interrogavam. E todos que ouviram admiravam da sua inteligência e respostas. Quando viram os pais, Maria e José, quando viram, maravilharam-se e disse-lhe a sua mãe, Maria: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Olha aqui agora. E lhe disse, Jesus disse agora: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios? Aí tem de meu pai. Ele estava lá com 12 anos, ele já sabia com 12 anos quem era o pai dele. Eu, obrigado pela matéria hoje entrou na glória. Deus é fiel, e eles não compreenderam a palavra que ele dizia, os pais não compreendiam, tão poucos doutores, né? Porque ela perguntando e respondendo, não é mesmo, né? E desceu com ele e foi para Nazaré. Aí ele volta, né? Eu louvo a Jesus pela vida de todos vocês, e hoje nós estamos aqui com Gleison, uma visita, e a doutora Nayara. Queria convidá-los para vir aqui na frente, por favor. Venham aqui, por favor, Gleison e Nayara. Quem é mais que está nos visitando aqui? São todos aqui, não são? E eu quero louvar a Jesus pela vida do irmão Gleison. Gleison esteve aqui, eu acho que foi no meu aniversário. Foi aniversário do vem cá, meu filho. Vem aqui, por favor. Para nós é uma honra de recebê-lo aqui nesta noite, viu? Ele teve salão, né? E ele volta novamente aqui. Vem aqui, por favor. Nayara, eu quero louvar a Jesus pela vida da senhora. Nayara é uma médica e eu dou trabalho para ela. E toda hora eu mando uma mensagem lá. Aí eu fico com vergonha, porque essa irmã ela é irmã da Andressa. A Andressa está trazendo ela, né? E eu quero louvar a Jesus pela vida de vocês dois. Da senhora me servir sempre. Eu falo, Andressa, faz lá por mim, com algum do irmão da igreja. E ela manda uma receitinha, consulta. E ela consulta até dentro do consultório do espaço da Herbalife, né? Então eu quero louvar a Jesus pela vida, viu? A vida de vocês, é minha irmã espírita, e eu quero louvar a Jesus, viu? E nessa oportunidade quero fazer uma oração com vocês. Podemos fazer? Vocês aceitam? E vocês lá não? Então podemos, em nome do Senhor, orar? Eu quero louvar a Jesus pela vida, viu?